algumas pérolas do cinema mudo. Lembre-se, são só impressões da Adriana, tá? Eu estudei bastante sobre cinema dentro da faculdade de jornalismo e depois nas pós-graduações, mas sempre cinema voltado, no caso, para ter um olhar sobre a imagem, no caso do jornalismo, e ligada à literatura sempre, né? Depois, quando eu me voltei só para a questão da educação e para a questão da literatura. E eu gosto de cinema, gosto muito. Então, eu me lembro de que na PUC... Isso é a introdução ou já tá rolando? É a introdução. Roda a vinheta. Tá bom. Enzo, roda a vinheta. Bom, vocês perceberam que eu fico empolgada com cinema, né? Eu gosto de cinema, gente, gosto mesmo. Eu me lembro de que na PUC havia um acervo, né, na parte de vídeo. E toda vez no final de semana eu ia lá, a gente podia emprestar como se fosse era uma videoteca. A gente podia emprestar os vídeos e tinha coisas. A primeira vez que eu assistia ao Cidadão Kane, eu consegui lá nessa videoteca. E era muito bacana. Eu via uns vídeos de arte, umas coisas muito, muito legais. Eu adoro Hollywood. Eu gosto da Marvel. Eu gosto da Marvel. E a gente vai falar também de Cinestar, podemos falar de cine-heróis, né? Vamos conversar sobre outros filmes também. Mas eu realmente curto um cinema meio diferente, sabe? Um cinema... Sabe quando a gente vai a um restaurante e a gente diz que é uma cozinha de autor? Que o chefe vai lá e inventa sei lá, macarrão de pupunha com um molho de não sei o que lá, e aí você vai ver, tem um bicho, uma coisa. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto. Só não gosto de bicho vivo, né? Não vem o bicho vivo na minha comida. Né? Nem aquele que passou pela lavagem da alface. Bom, voltando aqui, vamos lá. Hoje, pérolas do cinema mudo. Vamos lembrar dos irmãos Lumière, naquela apresentação em que o trem veio e as pessoas levantaram. Já viram isso? A primeira apresentação? Foi uma coisa de segundos. As pessoas estavam esperando o que estava por vir. E quando a imagem veio, o movimento inesperado, sem som, sem nada, as pessoas se levantaram assustadíssimas. A partir dali, o cinema foi uma revolução. Não sei, não, mais do que a fotografia já havia sido. O primeiro filme de que se tem registro é o Viagem à Lua. O único frame que existe é a Lua, um desenho da Lua, uma pessoa, né, que pisca e tal, e um foguete enfiado bem no olho, assim, né, é uma espécie de animação. E dali, isso foi em 1902, dali pra frente, para o alto e... Como é que o Buzz Lightyear falava? Para o alto e avante? Não, para cima e avante? Se você lembrar aí, escreve pra mim como ele falava, para o alto e avante. Bom, vamos avante, né? Porque senão aí o vídeo também empaca. Eu confundi agora até. Então, Viagem à Lua, Georges Méliès, né? A coisa começou ali na França, foi o diretor. Depois, na verdade, eu fiz uma pincelada, tá? Não foi... Eu peguei aqueles filmes que eu assisti que mais me impactaram. O Cão Andaluz, gente. O Cão Andaluz, pra mim, foi a maior... Eu não uso drogas. Acho que a maior droga que eu uso é vinho e cerveja de vez em quando. Mas, não conectava. Sabe quando você vê um quadro bem louco do Dali? Mas assim,
Não os quadros mais conhecidos do Dalí, porque os mais conhecidos a gente já olhou, já pensou, já refletiu. O quadro continua sendo muito louco, mas ele já é conhecido por você. Aí você vê um quadro diferentão do Dalí, desconhecido, e você fica lá viajando. Pois é, no Cão Andaluz é tudo picotado, uma coisa não gruda na outra. Não mesmo, tem uma hora lá que tem uma mão assim. Aí alguém vai lá e dá uma cutucada na mão. Não, não é a mãozinha da família Addams, que é a amiguinha e sai andando. Não, é uma mão no chão. E as pessoas olham pra mão. E a cena mais impactante e mais comentada, que ninguém esquece, que é a moça, né, que passa um estilete, uma faca no globo ocular da moça e sai uma pasta viscosa. É muito doidão esse filme. Mas é um marco. É um marco. Você pegou aquilo que era o pensamento do surrealismo, que é o inconsciente, tudo que está guardado lá, e coloca na película, e coloca no cinema. Quem eram os diretores? O Dalí e o Buñuel. Embora espanhóis, foram fazer o filme na França, produção francesa. Então, um filme impactante. Toda vez que você assistir, você vai ver mais coisas. E aí você fica mais doido, assim, porque... Por isso que eu falo, é um efeito... Parece que é um efeito de drogas, porque você fica viajando e interpretando e pensando em mais coisas diferentes. Filmaço. O outro, Nosferatu. Os vampiros modernos, nos filmes modernos, mesmo no livro do Bram Stoker, são bonitões, né? O vampiro você pensa assim, se eu não soubesse que era vampiro, eu pegava. Né? Quando você vê o vampiro, você fala assim, ó, meu pescocinho aqui, ó. O vampiro o vampiro, ele é construído no cinema moderno como uma figura. O vampiro é um gostosão, ele é malhado igual o Homem de Ferro. O vampiro é o vampiro. Não é verdade? Pensa no... É Entrevista com o Vampiro? Com Tom Cruise e Brad Pitt? Acho que é Entrevista com o Vampiro. Não, vou ver direitinho, aí eu coloco aqui a capinha pra vocês. Acho que o filme já tem um tempo. Meu, olha, tudo bem que eles têm 1,5 m. E eu tenho 1,80 m, mas não tem problema não. Pra morder meu pescocinho, eu já chegava assim, ó. No Nosferatu, gente, o vampiro, ele é um gremlin do mal, assim, sabe? Ele é esquisito, ele não ele rompe o que a gente tem de expectativa em relação ao vampiro. É muito estranho. Ele é careca, com uma cabeça de míssil e tem uma orelha de gremlin do mal. Você lembra dos gremlins, não lembra? Você lembra? Se você não assistiu, assista. Eu venho com a minha camiseta dos gremlins. Só eu achá-la em Nárnia. Então, aí eu venho. E aí você vai ver. É assim que é o vampiro. E é um filme que não dá medo. Não dá. Não dá. Não que o vampiro de hoje dê medo. Não, ele é gostosão, o vampiro de hoje. Você quer ficar com ele. Você quer dar pra ele. Não sei. Mas o vampiro... Ai, é até pecado. Porque o Nosferatu é um clássico, gente. É um clássico. Eu tenho a camiseta também. É um clássico. Tá tudo lá em Nárnia. Eu juro que um dia isso vai aparecer nesse canal. Mas esse filme é um filme importante. Muito importante para a história do cinema e para a história do terror no cinema também. O vampiro é muito mal arranjado. Ele é muito feio, muito ruim. Vamos lá, um filme importante e impactante. Outubro, do Eisenstein. Esse filme é de 1927, mas o Eisenstein tinha imagens. Outubro dia 17 de outubro. Não, foi 17? Isso. Não foi 17. Outubro de 1917. Essa foi a data da Revolução Russa. E o Eisenstein tinha imagens dos momentos revolucionários, da derrubada dos monumentos, da quebra das igrejas, das cruzes nas igrejas ortodoxas,
ele tinha essas imagens. Então, nesse filme, a gente vê Moscou, São Petersburgo, as grandes cidades, todas quebradas e você vê o movimento, aquele proletariado que depois a gente vai descobrir que foi usado, sabe? Que a gente viu em outros momentos também sendo usado, que mais ou menos assim, eu tenho essa sensação quando eu penso na Revolução Francesa e depois no regime do terror, do Robespierre, e eu tenho essa sensação em muitos momentos, muitas coisas que eu vejo na minha vida. Né? Então, no filme Outubro, é impressionante você ver a Revolução Russa acontecendo, principalmente quando a gente sabe o que vem depois da Revolução Russa. Um morre, o outro vai para o México, aí vem o Stalin e deu na Guerra Fria. Então é um filme grandioso, grandioso mesmo. Imagens grandiosas. E ele faz umas fusões, umas coisas que a gente vê. Pô, você pensa, que ilha de edição esse cara tinha em 1927? É um filmão esse aqui. Adriana, eu assisti, eu dormi. Tem que ser guerreiro, porque é mudo, é preto e branco e você tem que estar imbuído do momento para assistir, mas é um filmão, é mesmo. E depois, cinema mudo, tem que falar do Chaplin. Não tem como não falar do Chaplin. Eu não vou falar do Tempos Modernos, tá aqui a capinha. Nem O Grande Ditador já não é mais cinema mudo, já é cinema falado. Mas são dois filmes muito icônicos da obra do Chaplin. Eu vou falar do Vagabundo, que é um filme em que aquele jeitinho de andar do Carlitos, ele vai aparecer no filme O Vagabundo. Né? Que é um filme no qual a gente percebe que ele vai criar uma personagem que não é o vagabundo que tenta se dar bem, não, ele é o vagabundo porque ele é. Também não é nenhum apelo para o sistema ou para qualquer coisa assim, não, a gente está nos Estados Unidos, ainda nos Estados Unidos um momento pujante, né? A quebra da bolsa vai acontecer lá na frente e ele é apenas um vagabundo. Ele vai trabalhar numa fazenda, vai se apaixonar por uma moça, vai tentar resgatar a moça, isso não vai dar certo, ou até vai dar certo. Ele me lembrou muito, quando eu assisti esse filme, aos filmes dos Trapalhões. Eu sou velha. Deus do céu! Não é. Mas você não conta que você quer aumento de mesada. Eu não quero. Aqui, ó, voltando. É que nos filmes dos Trapalhões, sempre o Didi se apaixonava por uma moça e ela nunca ficava com ele, ela ficava com o bonitão da história. E é mais ou menos assim que vai acontecer. Né? Essa personagem do Carlitos, ele nunca vai conseguir ficar com a moça. Ele faz tudo de bom, ele ajuda a moça, ele faz o que puder e tal. Normalmente tem a questão da distância social, ou tem a questão de outro cara, ou tem a questão da moça simplesmente não querer. Então, acaba não ficando com a moça. Tem o filme O Garoto, também, que foi o outro ícone, em que vai acabar aparecendo um nenê na mão dele. Como assim? A mãe rejeita, não quer ficar com a criança, essa criança vai ser deixada no carro, o carro vai ser roubado. Quando os bandidos percebem que tem um nenê no carro, eles largam o carro e aí o nenê vai parar na mão do Carlitos. E o Carlitos vai cuidar do nenê. E quando essa criança cresce, os dois vão acabar se tornando parceiros. Aí, no caso, são parceiros de pequenos roubos, sabe? São coisas erradas, mas são pequenas coisas meio João Grilo, assim, João Grilo e Chicó, para sobreviverem. Até que essa mãe vai querer o menino de volta. Ela já vai ter se estabelecido na vida e tal, e vai querer o menino de volta. Então, é interessante perceber como, sem a palavra, né, no vídeo que eu fiz sobre Fala aí, Dri, que eu falei de linguagem, que é diferente de língua, com a linguagem, com os gestos, com a maneira como porque é um roteiro, né? O roteiro não vai falar
Não tem falas no roteiro, mas existe um roteiro para as cenas acontecerem. A história é contada no filme mudo. Havia música nos filmes mudos. Muitas vezes tem lá a tela, aí aqui embaixo da tela ficava um piano e tinha uma espécie de uma cortininha, como se as pessoas pudessem se abstrair da existência do piano ali. Então ficava lá o pianista tocando lá, tinha 40 minutos de filme, aí ele ficava tocando e enquanto isso rolava o filme. Antes de chegar o som, começaram a aparecer legendas, né? Então vinham, não legendas de fala, mas tinha lá uma ação, aí vinha um quadro com uma explicação da ação. Aí acontecia de novo a ação, vinha um novo quadro com a explicação da ação. O Tempos Modernos, se não me engano, já tem isso, já tem esses pequenos quadros e tal, para depois chegar no cinema falado. Né? O Chaplin morreu, salvo engano, nos anos 70. Não tenho realmente certeza. Mas ele passou por vários momentos do cinema. Ele ganhou um Oscar pelo conjunto da obra. Não ganhou um Oscar por uma obra específica. Mas foi mais, ele já estava mais idoso e tal. Mas enfim, essa coisa do cinema mudo é uma coisa... É uma história que a gente precisa reverenciar e precisa conhecer, né? Porque a gente está tão acostumado a entrar no cinema e ver guerra e ver, sabe? Porque tem filme que não é para ver em casa, tem filme que é para ver na tela grande, com aquele som e tal. A gente está tão acostumado com essa grandiosidade, agora não, né? Agora a gente já está desacostumado, faz 2 anos que a gente não sabe o que é cinema. Mas isso vai passar, isso vai passar. A gente está tão acostumado com essa grandiosidade que esse minimalismo foi grandioso para o seu tempo e que ainda é grandioso para quem tiver olhos de ver, né? Os 3 Patetas, o que foi aquilo? Era maravilhoso, eu assistia com a minha irmã quando eu era bem pequena, na Cultura passava, é demais. Então há muita coisa desse período mudo, preto e branco e tal, que é incrível e que a gente não pode perder, tá bom? Escrevam-me, falem do que vocês se lembram ainda desse período. Não, tem muita série dos anos 50, 60, né? Dini Eugênio, A Noviça Voadora, O Túnel do Tempo, O Elo Perdido. Nossa, tô indo lá pro outro mundo, né? Tem muita série desse período que a gente conversa mais pra frente. Mas volte ainda, volte, vai lá. Adriana, eu só tenho 15 anos. Não tem problema, você tem 15 anos, mas você pode ser uma pessoa muito interessante, conhecedora dessas coisas. Volte para esse momento do cinema mudo, né? Você vai descobrir muita coisa legal. E escreva aqui para mim nos comentários, compartilhe comigo, tá? E aí a gente vai trocando essas ideias. Amores, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, deem seu like, ativem o sininho e até o próximo. Não é literatura agora, é Cinema Cult, Cinecult para nós os íntimos, Cinecult. Um beijo, tchau, tchau.